época do Natal, entre muitas características e simbolismos, é marcada pela forte cultura de dar e receber presentes. Quando chega nessa época, os comércios superlotam seus estoques, nós somos metralhados por propagandas e há muitas confraternizações, amigo ocultos, enfim, pessoas dão e recebem presentes em grande quantidade. Mas o que nós, de maneira alguma, podemos esquecer é que nós temos o grande, o maior e principal presente, que é Jesus. Jesus, que é esse presente de Deus para nós. A palavra diz em Isaías capítulo 9, versículo de número 5, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A palavra em João 3,16 diz assim, de tal modo, de tal maneira, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, esse que é o aniversariante, o protagonista do Natal, é o nosso presente por excelência e é Ele quem nos traz a salvação. Nós, através dele, nos livramos do castigo do inferno. E depois disso, Ele ainda nos dá amor, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá providências, nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver bem nessa terra de modo pleno e feliz. Mas se Ele é o grande, maravilhoso e principal presente de Deus para cada um de nós, por que ainda é um presente tão desprezado? Por quê? Um dos motivos é que ele é um presente que veio num embrulho que talvez nós não esperávamos. Geralmente, os presentes são envoltos num embrulho especial para que chame a atenção. E quando nós falamos de Jesus, nós precisamos lembrar que Jesus nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura. O seu embrulho foi faixas. Ele cresceu, podemos dizer, ocultamente. Só lá, por volta dos seus 30 anos, começou o seu ministério. E o seu ministério foi uma decepção para muita gente. O seu modo de trabalhar decepcionou muitas pessoas, inclusive próximos seus. E quando ele morre numa cruz, ele morre desfigurado, ele morre castigado. Quando nós falamos da sua morte, por exemplo, precisamos lembrar de textos que dizem, por exemplo, Isaías 52:14, assim como à sua vista, muitos ficaram embaraçados. Tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. E Isaías 53, versículo de número 2, diz assim, não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Então esse presente verdadeiro nos veio no embrulho que não esperávamos. Mas nós precisamos entender que Satanás trabalha ao contrário. Ainda hoje em dia ele continua nos oferecendo lixo, perdição, tragédia, desgraça, em embrulhos atraentes, em embrulhos que chamam a atenção dos nossos olhares. E muitas vezes nós somos levados pela aparência. E precisamos lembrar da palavra que está em Lucas 17:20, que diz assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior. E no versículo 21 diz assim, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo lá, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Ou, em outra tradução, já está dentro de vós. Então, nós precisamos acolher o grande, maravilhoso presente de Deus para nós, que é Jesus Cristo. E quando nós lemos esse versículo 21 de Lucas 17, que diz, ele já está no meio de vós, já está dentro de nós, nós precisamos reconhecer que Jesus também é aquele que está presente. Além de ele ser o nosso presente, ele está presente no meio de nós. João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele desceu até nós. E a profecia lá do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, já dizia assim, por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem
conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco, ou literalmente Emanuel, o Deus conosco. Esse é um Deus que está próximo de nós. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 5, dizendo: o Senhor está perto de vós. E Ele não está distante de mim, não está distante de você. Ele conhece as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas dificuldades, e Ele conhece a sua e está perto, como um amigo verdadeiro. Mas muito mais do que reconhecer que Ele é o nosso grande presente, nós precisamos o presentear. E o presente que Ele mais quer de nós é o nosso coração, a nossa entrega a Ele, a nossa obediência, o nosso amor, a nossa adoração, o nosso serviço ao seu reino. A palavra diz em Mateus capítulo 2, nos versículos 11 seguintes, que os magos vieram de longe, do Oriente, para visitar aquele menino. E diz a palavra: prostrando-se diante dele, o adoraram. Eles adoraram o pequeno menino Jesus. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra tem muitos significados profundos e nós precisamos também, diante dele, nos dobrar, ajoelhar, adorar e oferecer a ele o que nós temos de melhor. E também oferecer ao próximo, cuidar do próximo, porque o próprio Jesus diz no final desse mesmo Evangelho de Mateus que aquele que fizer a qualquer um dos pequeninos estará fazendo a ele. E se nós estivermos fazendo aos pequeninos, nós estaremos alegrando ao coração de Deus. Então, que nós possamos nos apropriar desse grande presente de Deus para nós, que é Jesus, e que também possamos o presentear com nossa vida, com o nosso melhor. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, sua caminhada, sua história, e Feliz Natal para você e para toda a sua casa.